Meu amigo, você em algum momento da sua vida tenho certeza que já deve ter se perguntado se o 5 contra 1 faz bem ou mal para a saúde. Ou talvez você já tenha visto na internet alguma informação dizendo que se o homem se masturbar 21 vezes ou mais por mês, ele vai evitar o câncer de próstata. Mas a verdade é que não é tão simples assim. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, sou um urologista formado pela USP e o meu objetivo com esse canal é te ajudar a conquistar a potência de uma verdadeira máquina de prazer, 100% confiante na hora H. Por isso, já deixa agora aqui o seu gostei e se inscreva no canal. E agora vamos para o vídeo. Nesse vídeo eu vou revelar toda a verdade sobre o câncer de próstata e masturbação. Primeiramente, vamos lembrar os senhores a verdadeira função da próstata. Gostaria de lembrar que a próstata é um órgão reprodutivo. O principal objetivo dela é produzir substâncias nutritivas para os espermatozoides. Ela tem o tamanho aproximado de uma noz ou de um limão pequeno, fica logo embaixo da bexiga e é por isso que, às vezes, o crescimento da próstata pode atrapalhar o fluxo urinário. Quando ela começa a crescer, ela começa a empatar, começa a obstruir a saída da bexiga e começa a dar sintomas urinários. Mas lembrando que o verdadeiro caminho dela está relacionado ao fluxo ejaculatório. Cerca de 20 a 30% do seu sêmen, do seu líquido seminal, é produzido pela próstata. O resto vai ser produzido pelas vesículas seminais, mais ou menos 50 a 60%, e cerca de apenas 5% é proveniente do testículo. O conteúdo celular, os espermatozoides, representam um volume muito baixo do ejaculado como um todo. E é por isso que quando o sujeito faz vasectomia, a quantidade de volume que diminui do sêmen é muito pequena. Você praticamente não consegue diferenciar um homem que fez vasectomia daquele que não fez. E no sêmen, também isso acompanha, as suas fontes produtoras. Então, do testículo, 5% é os espermatozoides. Os outros 90% são compostos basicamente por água, por microelementos, como o zinco, que são antioxidantes. E praticamente a maior proteína que tem no nosso sêmen é o PSA, que é um exame de sangue que você pode fazer também para monitorar o crescimento e o volume da sua próstata. Mas o principal objetivo do PSA é uma função de anticoagulação. É para evitar que o sêmen se coale, que ele fique com aqueles grumos e isso vem eventualmente atrapalhar a função dos espermatozoides. E a ejaculação, meus amigos, tem duas fases. Uma fase inicial que é conhecida como emissão, que é o momento pré-ejaculatório, onde a próstata vai começar a contrair as vesículas seminais e os ductos deferentes que trazem os espermatozoides do testículo também, e o bolo seminal vai começar a se localizar na uretra, que é o canal da urina. Essa é a fase número 1. A fase número 2 é chamada de ejaculação propriamente dita, onde há uma contração muito forte da próstata, uma contração do colo vesical, que é a saída da bexiga, e a contração da musculatura pélvica, que é para dar aquela pressão para que você consiga ejacular. Por muito tempo, se discute os verdadeiros benefícios de o sujeito ter ejaculações frequentes. É sabido que você ejacular muito pouco vai trazer pouquíssimos benefícios à sua saúde. Quando você não ejacula de forma frequente, há uma tendência a se acumularem células mortas, se acumularem alguns resquícios inflamatórios, a próstata pode ficar um pouco mais inflamada e você pode eventualmente desenvolver os sintomas urinários. Por outro lado, o sujeito que ejacula com a maior frequência vai acumular os vários benefícios relacionados a essa prática. Já é demonstrado que o sujeito que ejacula muito porque tem uma atividade sexual mais ativa, ele tem uma melhor qualidade de sono. Alguns estudos têm demonstrado que existe uma relação inversa entre a sua frequência ejaculatória e o seu risco de câncer de próstata. Ou seja, quanto mais você ejacula, menor seria a sua chance de ter câncer de próstata. E alguns estudos mostram que um ponto divisor de águas é o número 21. Ou seja, homens que ejaculam mais de 21 vezes por mês estariam protegidos, teriam uma menor chance de adquirir esse tipo de câncer que é tão comum na nossa população. E os possíveis mecanismos relacionados a essa proteção estariam relacionados ao sujeito estar eliminando substâncias carcinogênicas, substâncias que aumentam a chance de câncer. É como se a ejaculação servisse como uma limpeza do seu motor. Você vai colocando para fora todas as sujeiras, todas as impurezas. Como eu falei, a ejaculação frequente está relacionada ao sujeito ter uma vida mais ativa, ao controle do estresse, a uma melhor qualidade de sono. Existem também alguns indícios que a ejaculação com a frequência mais elevada estaria diminuindo o seu estresse oxidativo e melhorando até a sua imunidade. Só que é claro, meus amigos, tudo isso é muito do ponto de vista teórico. Importante lembrar que esses estudos são estudos observacionais,
feitos olhando para comportamentos passados. E muitas vezes, quando você olha esse tipo de associação, não é uma relação causa e efeito direto. Vou dar um exemplo para vocês de outras áreas da medicina em que estudos de associação levaram a conclusões erradas. Então, no passado se achava que beber café aumentava a chance de câncer de pulmão. Porque se você olhasse para trás e fizesse estudo com vários homens, viam-se que os homens que bebiam mais café tinham mais câncer de pulmão. Só que eles não avaliaram um fator de confusão que era o cigarro. Geralmente o sujeito fumava um cigarrinho, depois ia tomar um cafezinho ou vice-versa. Então, como o ato de café estava associado ao cigarro e o cigarro sim estava associado ao câncer de pulmão, se você fizesse um estudo, você ia ver, olhando apenas uma parte das variáveis, que o café estaria associado ao câncer de pulmão. Mesma coisa aqui com a punheta e o câncer de próstata. Então, muitas vezes, o sujeito que tem uma maior frequência ejaculatória, ele muitas vezes está associado a uma vida mais saudável, maior relações sociais, porque aqui era a ejaculação, meus amigos, não era só a punheta. Então, você estaria associando não apenas o 5 contra 1, mas também a atividade sexual. Sujeitos que tinham mais desejo, maior nível de atividade física, e isso muitas vezes pode estar protegendo o câncer de próstata e não apenas a ejaculação propriamente dita. Então, em resumo, não existe nenhuma indicação médica para o sujeito manter a frequência ejaculatória acima de 21 vezes por mês para prevenir o câncer de próstata. É claro que você ter uma vida sexual saudável vai te ajudar em vários quesitos, mas aí você deve obedecer o seu desejo, a sua cultura, a sua prática de relacionamentos e vida social, enfim, você não precisa se apegar ao número e bater essa meta. Se você quer prevenir o seu câncer de próstata, o que você precisa é diminuir os fatores de riscos, que é não fumar, não ficar acima do peso, ter uma vida sexual, uma vida física, uma atividade física saudável na sua rotina, fazer acompanhamentos regulares com o urologista através de exames preventivos, que aí sim você não apenas vai diminuir a chance de ter um câncer de próstata, mas caso você tenha, você vai acabar descobrindo o mais precoce possível, o que aumenta muito as chances de cura. Gostou desse vídeo? Então, agora que você já sabe a verdadeira relação entre o 5 contra 1 e o câncer de próstata, agora você precisa aprender a turbinar a sua potência no hora H. E por isso eu quero te fazer um convite. Quero te convidar a participar do meu treinamento online, que é o desafio Máquina de Prazer na hora H, que está inclusive com as inscrições abertas. Você pode clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário para fazer agora mesmo a sua matrícula. Como as vagas são limitadas, se ao clicar nesse link as vagas já tiverem acabado, então aproveite esse mesmo link para fazer a sua inscrição na nossa lista de espera, porque em breve teremos novas turmas.